É hora de meditar. É hora de você aprender do livro de Deus. Mensagem bíblica com o pastor Lúcio Pires. Olá, queridos ouvintes, graça e paz, louvado seja Deus por mais este momento da Palavra de Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando nos sentimos decepcionados. Vamos usar o texto da Palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 20, que diz assim: Marta, porém, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, irmã de Lázaro, porém, ficou sentada em casa. Muito bem, queridos, esse texto que acabamos de ler fala de uma das narrativas mais proeminentes na Palavra de Deus. É a história de Marta, Maria e Lázaro, seu irmão. Lázaro adoeceu e esta enfermidade era para a morte. Vemos essa história na Palavra de Deus que nos serve de grandes lições para que nós creiamos verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queridos, Jesus foi informado sobre a enfermidade de Lázaro com tempo suficiente para chegar ali e curá-lo. No entanto, chegou depois de sua morte, havia já 4 dias. Quando Marta soube que Jesus estava na cidade onde ela morava, imediatamente correu para ele e lhe disse: Jesus, se tu estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Que fato impressionante, como ela cria na ação do Senhor Jesus Cristo. Mas, lamentavelmente, os fatos aconteceram. Porém, Maria, irmã de Lázaro, ficou em casa, talvez decepcionada, desiludida e surpreendida pela aparente demora do Senhor Jesus. Queridos ouvintes, muitos de nós atribuímos os males desta vida a Deus. Porque alguém morreu, porque Deus o deixou. Porque enfermamos e muitos para a dor e sofrimento nesta terra? Onde está Deus? Estou decepcionado. Querido ouvinte, a partir do momento que nascemos, nós somos vulneráveis à falência e a padecer necessidades neste mundo. Vivemos em um mundo em que as pessoas se agridem, se machucam, se separam, contaminam a natureza e as consequências são revertidas sobre a própria humanidade por meio de doenças, mazelas e demais. Um exemplo que temos disso é quantos morreram nesta pandemia que nós vivemos já há praticamente 2 anos. No entanto, o vírus foi criado pelo homem e lançado sobre a humanidade por causa da ganância de lucros com a venda de vacinas e insumos para todo o mundo. Que fato lamentável! Isso é culpa de Deus? Claro que não. Lamentamos pelas muitas mortes, mas Deus não tem nada com essa maldade humana. Tudo isso é fruto do pecado do homem. No entanto, Deus continua buscando o homem para que se aproxime dele. Veja o que diz a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sim, querido, esse é o chamado do Senhor para a humanidade, mas a humanidade tem se esquecido de Deus. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 37, a Bíblia nos diz: E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Mas vós nunca ouvistes a minha voz, e não quisestes a sua palavra, porque não credes naquele que o enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Ó querido, o próprio Senhor Jesus Cristo relacionou as atitudes e o comportamento dos homens. Não querem ouvir sua voz, não querem vir a Ele para realmente de fato serem abençoados e guardados pelo Senhor.
Essa é a condição da humanidade, cada vez mais distante de Deus. Porém, apesar de tudo, a misericórdia de Deus, que é a razão de não sermos totalmente consumidos nesta terra, é sempre derramada sobre nós. Vejamos na narrativa do texto que nós usamos aqui da história de Lázaro, Maria e Marta. E percebemos que quando Jesus chega àquele local onde Lázaro estava sepultado há 4 dias, logo acontece um grande milagre. A Bíblia nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando cremos nele, nós podemos ter vida conforme nós vemos nessa narrativa. A Bíblia nos diz que Lázaro foi trazido de volta à vida após sua morte e todos os que ali estavam foram surpreendidos. Jesus, não se conformando, ele declara com palavras mais contundentes com relação a crer nele para se assegurar das mazelas e da morte neste mundo. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Jesus estava falando num âmbito espiritual. Todos nós que vivemos nesta terra temos que morrer. Vamos adoecer, vamos passar por sinistros, acidentes e demais. Mas quando nós cremos verdadeiramente no Senhor, espiritualmente nós podemos viver e viver eternamente. É por essa razão que ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quando nós cremos no Senhor, nós temos essa garantia da vida eterna, que é a verdadeira vida que nós viveremos. Um dia, querido ouvinte, nós sairemos do plano desta terra e viveremos eternamente ou junto do Senhor ou separado eternamente do Senhor. Qual a escolha que você quer para a sua vida? Você quer viver eternamente ao lado do Senhor Jesus? Então creia nele hoje, mesmo que esteja padecendo, passando por dor, angústias e dificuldades em sua vida. A proposta de Cristo é oferecer-nos a vida eterna, pois esta vida na terra não é perene, não é por todo o tempo. Logo, logo, tudo terminará. Então que você creia e confesse os seus pecados diante do Senhor Jesus para ter garantia desta vida eterna. Amém? Louvado seja Deus, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Assim como milhares de pessoas comprometeram-se com Cristo, você também pode fazer o mesmo. Se você deseja conhecer ainda mais a mensagem de fé e de esperança em Jesus Cristo e em Sua Palavra, por favor, entre em contato conosco. Igreja Batista Regular no Bessa, Rua Maria Uzeni Rodrigues, número 40, Aeroclube. CEP 58036175, João Pessoa, Paraíba. Ou pelo WhatsApp, anote aí, 83987151352. Sintonizando e direcionando suas afeições a Deus. Edição radiocbr.net.